Pessoal, tudo bom? Cassiano Martins, conhecido como Professor Cassiano, certo? Nós vamos iniciar a física aplicada. Um pensamento sobre a física, certo? Como é que a gente vai pensar essa física aplicada? Como é que a gente vai entender os conteúdos lá na frente? Bom, primeiro a gente tem que dar um foco, dar uma direção para a nossa linha de pensamento. Vamos pensar. Pensar a respeito da física, para depois pensar a respeito da radiologia e então juntar isso tudo, certo? Então eu vou começar com vocês hoje uma maneira de pensar, um pensamento, certo? Essa ideia aqui, ó. Imagina que você tem um galho, nós temos um galho, certo? Vou tirar as folhas do galho para não fazer muita sujeira. Bom, vou pegar esse galho aqui, ó, me acompanha. Eu vou pegar esse galho aqui e vou quebrar ele ao meio, certo? Duas metades de um galho, ok? Eu vou pegar essa parte pontuda aqui e vou tirar, porque segurança em primeiro lugar, essas pontas aí estavam quase me furando aqui. Bom, agora eu tenho aquela metade lá, certo? O que eu vou fazer depois de ajustar a câmera? Eu vou quebrar esse galho ao meio. Aí, olha só, vou pegar essa outra metade aqui, ó, duas, vou pegar essa metade e vou quebrar ao meio. E vou botar fora aquela outra lá que não me interessa, certo? Bom, olha só, então agora eu tenho dois pedacinhos pequenos, certo? Se eu pegar um desse pedacinho pequeno e quebrar de novo, eu vou ter um pedacinho bem pequenininho. Será que eu consigo pegar esse pedacinho bem pequenininho e quebrar de novo? Consigo. Tá, mas e agora? Será que eu consigo quebrar esse pedacinho? E até quando eu consigo quebrar esse pedacinho? Certo? Bom, vamos pensar. Eu tinha aquele galho bem grande, né? E eu fui quebrando, até que eu fiquei em dois pedacinhos bem pequenininhos. Eu posso pegar esse pequenininho e quebrar? Talvez eu não consiga segurar. Mas e se eu tivesse mãos bem pequenas? E se eu tivesse um machado bem pequenininho, uma mão bem pequenininha, um machado bem pequenininho, será que eu iria conseguir quebrar? Sim, eu ia conseguir quebrar. Essa foi a ideia de Leucipo em 450 a.C. Nosso calendário é baseado na idade de Jesus Cristo, certo? 2020 anos. Então, antes dele nascer, em 450, o Leucipo pensou sobre isso. Sobre pegar um galho e quebrar esse galho em pedaços cada vez menores e cada vez menores. E ele disse assim, ele pensou, bom, se eu tivesse mãos pequenas e ferramentas pequenas, isso nunca terminaria. E eu iria quebrar esses galhos infinitamente. Isso durou 50 anos aproximadamente, quando o Demócrito parou para pensar a respeito dessa ideia. Na verdade, Demócrito e Leucipo, eles estudavam juntos, eram aluno e professor, certo? Eles então chegaram à conclusão, Demócrito chegou à conclusão, falando com o seu professor, que não, professor, mesmo que você tenha mãos pequenas e consiga quebrar esse pedacinho de madeira cada vez em pedaços menores, vai chegar uma hora que você vai ter um pedaço tão pequeno e tão único que esse pedaço não vai poder ser quebrado. E aí na física a gente fala muito um pouquinho de grego, certo? Então olha só, em grego, pedaço é tomo. Olha só, depois você vai ver lá na frente, tomografia. Certo? Tomografia. Tomo, pedaço. Então esse pedaço de madeira, esse pedaço de matéria, de coisa que você vai quebrar, vai ter um limite. E em grego o pedaço é tomo. Eles eram gregos, certo? Em latim também é tomo, né? Mas enfim, mas quando você tem um pedaço que você não quebra, algumas palavras em grego a gente utiliza o a para negação. E aí surgiu a palavra átomo. Em 450 a.C., né, já se pensava nesse átomo, certo? Claro que há algumas coisas, alguma ordem cronológica, a gente vai dar uma puladinha aqui, mas a ideia é essa. Em 400 a.C., 450, já se pensava nesses pedaços de matéria. Então hoje você tem que pensar nesses pedaços de matéria, nesse tal do átomo, que é a menor porção, o menor pedaço que você pode obter de um determinado material, certo? Certo, e isso foi lá bem antes de Jesus Cristo nascer, sim. E aí? E aí durou até quando, mais ou menos, né? Quando Demócrito então falou e deu lá, bom, olha, tem esse pedaço que a gente não vai conseguir dividir mais, né?
Bom, isso aí, entre outros cientistas, John Dalton, em 1808, pensou a respeito disso. Ele fez mais ou menos um pouquinho do que o Lavoisier fazia, sabe? O Lavoisier não é o cara do choque, não, ele é outro. O Lavoisier, ele tem aquela frase que você já disse algo parecido, aquela, na natureza nada se perde, nada se cria, né? Tudo se copia. Não, mentira, essa que você falou. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Era o que Lavoisier falava. Bom, o Dalton tinha essa linha de pensamento também. Ele trabalhava com coisas no estado sólido, no estado líquido, no estado gasoso. O sal, por exemplo. Ele pegava o sal de cozinha, certo? É sólido, dissolvia em água, se tornava líquido, né? Bom, e observando a matéria e estudando com outros cientistas, outros trabalhos de outros cientistas, ele fez a seguinte teoria. Ele disse que a matéria toda ela era feita de bolinhas. Tá? Quando você tinha o ouro, por exemplo, você tinha bolinhas de ouro. Quando você tinha o oxigênio, você tinha bolinhas de oxigênio. Essa era a ideia do Dalton. Então, quando ele pensava em ar, nos gases, ele pensava em bolinhas mais afastadas, não tão ligadas assim. E por isso o ar é como é, ocupa todo o volume que ele tem. Certo? Os líquidos já são um pouquinho mais juntinhos, você consegue separar facilmente essas bolinhas, mas elas ficam ali, são bolinhas que ficam juntas. Essa é uma ideia, acompanha, uma ideia. Uma ideia para aquele menor pedacinho, certo? Bom, aí sim, os sólidos, Bom, os sólidos você pode misturar eles, alguns se ligam, e você consegue fazer estruturas sólidas. A palavra aqui, bem bonita, intransponível, aquela que você não consegue atravessar. Certo? Então era impossível atravessar uma coisa sólida. Na verdade, ele diz que cada uma dessas bolinhas era impossível de você atravessar. Esse átomo era impossível de você atravessar. Bom, essa teoria foi discutida por outros cientistas, é verdade, mas ela ficou assim como essas bolinhas, como sendo uma coisa que nada consegue atravessar, até 1895. O que aconteceu em 1895? Você sabe o que aconteceu em 1895, que eu estou sabendo que você já andou lendo aí. Né? Em 1895 surgiu esse senhor aqui. Né? O senhor William Conrad Röntgen, ou Röntgen, né? Porque era alemão. Certo? O que o Röntgen falou? O Röntgen descobriu que essas bolinhas que o Dalton descreveu não eram assim intransponíveis. Não era impossível atravessar isso daí. Por quê? Porque eu descobri uma coisa que consegue atravessar a matéria. Consegue atravessar a matéria. Olha só, o que o Röntgen fez? O que ele descobriu, na verdade? Ele chamou de raios X. Os raios-x. Como assim? Mas como é que foi essa história desses raios-x? Vamos lá. O que o Röntgen fez? O que o Röntgen fazia? O Röntgen trabalhava com aquilo que despertava o interesse e sempre despertou e sempre vai despertar a curiosidade do ser humano, certo? Que é a eletricidade. A eletricidade desperta o interesse, né? Desde que se viu o primeiro raio cruzar o céu, certo? E era isso que ele estudava raios. Ele estudava raios catódicos. O que é raio catódico, professor? Bom, catódico a gente vai estudar depois, tá? Agora, no momento, a gente vai ficar só com o raio. Raio mesmo, você já viu um raio no céu, né? Bom, você já viu um raio, você sabe o que eu estou falando. Mas, claro, ele não ficava observando raios na natureza, não, ele tinha aparelhos. Ele fazia raios em escala menor. Já viu aqueles aparelhinhos de choque, né, para autodefesa pessoal? Eles produzem eletricidade, uma corrente elétrica, uma tensão elétrica, para dar choque no agressor, certo? É mais ou menos essa ideia, de pequenos choques, né? Mas ele utilizava um equipamento sofisticado, né? Ele usava uma ampola. O que é uma ampola? Como uma ampola de remédio, você tomou injeção? Não, aquela ampola que quebra e tal. Então, mais ou menos assim, uma ampola ligada a um sistema elétrico, eletricidade. Muitos cientistas já estudavam a eletricidade em 1895, muito antes disso. A eletricidade lá do século XVIII, século XVII, século XVIII, final do XVIII, né? Muita gente ali, o Tesla, né? Tesla, por exemplo, sabe o que o Tesla inventou? Wi-Fi, cara. Wi-Fi, você tem Wi-Fi aí hoje, né? Wi-Fi é uma coisa nova da internet, uma pinóia, cara. O Wi-Fi já tá aí, faz tempo. Certo? Só que a tecnologia não permitia que ele fosse tão bom quanto é hoje. E essa tecnologia evoluiu em função da matéria, em
função do estudo da matéria, certo? Tá, mas aí, o que o Röntgen fazia, professor? Não viaja. Na eletricidade também tem Thomas Edison, né? Thomas Edison inventou o quê? Inventou a lâmpada, né? É mentira, cara. Thomas Edison inventou a lâmpada, não sabe nada, vai dar uma lida, vai dar uma lida. Thomas Edison inventou a lâmpada de rosca, para você trocar na sua casa. Essa foi a sacada do Thomas Edison, tá? E aí ficou mega milionário, né? Mas vamos voltar pro Röntgen aqui em 1895. Vai cair na prova isso, professor? Sim, essa parte cai na prova. Esse nome você tem que saber, essa data você tem que saber. Então tá, mas o que ele fez? Vamos falar assim, para ficar melhor de você visualizar essa ampola aqui que tá difícil, você pode procurar ela no navegador aí, tá? Mas só facilitar, eu vou fazer um desenho dela aqui, ó. Desenho, um vidrinho, certo? Um vidrinho azul, que você vai ligar na energia. Quem ligou? Röntgen ligou na energia elétrica. Eu vou colocar aqui um símbolo de duas baterias pra gente ver mais ou menos o que ele fazia, o que ele estudava, certo? Mas não eram baterias, tá? É só para ilustrar aqui como uma bateria de um carro, por exemplo. Não, eles tinham outros equipamentos para gerar eletricidade. Não era fácil. Não era todo mundo que tinha energia elétrica. Não existia tomada, né? Não existia tomada. Há poucos lugares tinham postes, né? Pouquíssimos. Mas enfim, ele tinha energia elétrica. E aí ele ligava nessa ampola dele. E o que ele ficava olhando, cara? Ele ficava olhando raios. Raios aqui, ó. Quando ele ligava isso na energia elétrica que ele tinha lá, ele via os raios saindo do lado do fio, ó, ligado no lado negativo, e esses raios corriam para o lado positivo da bateria, cara. Era isso que ele ficava olhando. Ele ficava olhando isso aí, tá? Tá, mas aí o que ele fez? Ele colocou mais energia, ele gerou mais energia, mais baterias, eram outros equipamentos lá, já falei, né? Ele gerou mais energia, mais energia. E o que ele observou quando ele botou mais energia nessa ampola que ele tinha? Ele viu que os raios ficaram mais bonitinhos, mais concentrados, essa é a palavra, mais unidos, né? Mas ele observou, cara, que aqui, ó, no fundo da ampola, começou a aparecer um brilho que não tinha antes. Então, quando ele tinha lá uma tensão elétrica, tomada, 220, 110, quando ele tinha uma baixa tensão, ele não tinha o brilho, cara, não tinha. Aí quando ele aumentou a tensão, ele começou a ver um brilho aqui. Mas aumentou quanto, professor? Ele aumentou milhares de volt. Tá? Para você ter uma ideia, na sua tomada sai 220 volt, em alguns locais 110 volt, certo? Para fazer isso aqui que o Röntgen estava fazendo, ele precisava de 20, 30, 40, 50, 100 mil volt. Era muito volt, certo? E uma outra coisa também que você pode encontrar por aí, mas não vai cair nessa lorota não, que o Röntgen descobriu os raios-x ao acaso, sem querer. Não, ele estudava os raios catódicos e ele fazia isso no escuro, tá? Porque quer observar raio onde, cara? No escuro, é melhor observar no escuro, não é? Certo? Então ele observava os raios catódicos no escuro. E a luz sempre despertou, como eu disse para vocês, a curiosidade do ser humano. O ser humano ele queria a luz à noite. Então ele estudou, os seres humanos, os cientistas, eles tinham vários materiais que emitiam luz, que se carregavam com luz e depois emitiam luz. Como assim, professor? Bom, para ficar mais fácil de se imaginar, sabe adesivo de saída de emergência? Saída de emergência são adesivos fosforescentes, como as placas de trânsito também, né? Eles absorvem a luz e aí depois, quando essa luz é desligada, eles começam a emitir a luz que eles absorveram. Tá? Eles estão emitindo, absorvendo toda hora, mas você só consegue enxergar quando você apaga a luz, certo? E o Röntgen usava mais ou menos isso, usava materiais fluorescentes. O material fluorescente é diferente do fosforescente, por quê? Porque o fluorescente é como a lâmpada, você acendeu, ela brilha. Você apagou, acaba o brilho. Ela não é. Então o Röntgen pegou materiais fluorescentes e colocou perto desse tubo dele. Estava desligado a princípio, desligado. E aí ele ligou o tubo. E aí ele viu o quê? Viu aquele raio bonitão, viu o brilho no fundo da ampola, mas viu o quê? Que a placa começou a brilhar. Ah, de que era a placa, professor? Cianobrandador de bário. Né? Não vou te perguntar na prova, mas dá uma lidinha. Tá nos seus trabalhos aí, né? A placa começou a brilhar, cara. A placa começou a brilhar. E ele desligava o tubo, aí quando ele desligou o tubo, a placa parou de brilhar. Tá? Ele ligava, a placa brilhava. E aí na curiosidade que ele fez, já mostrei pra você aqui, né? Eu sou assim, conta a piada antes. Ele mostrou um livro, ele botou um livro, cara. Ele botou um livro entre o tubo e a placa. E o brilho não parou. O brilho não parou. Conclusão.
Não sei o que está saindo daqui, mas está atravessando o livro e fazendo a placa brilhar. Aí ele colocou mais livros, cara. Onde é que tirou isso? No diário dele, cara. No diário dele. Aí ele botou mais livros e aí o brilho diminuiu, cara. Aí o brilho deu uma diminuidinha, tá? Mas a sacada dele foi quando ele colocou um material de metal. Material de metal. Aí a gente vê matéria, né? Massa, densidade, a gente vai ver isso aí depois com mais precisão, mas ele pegou um metal, cara, que é um material, uma massa diferente do papel, certo? E ele observou que os raios-x não conseguiam atravessar esse metal que ele tinha posto ali. E mais, ele observou lá na placa fluorescente, lá, ó, ele observou o quê? Ele observou que o brilho fazia a forma do objeto que estava barrando, que não estava deixando os raios-x passar, olha só. Foi isso que ele observou. Tá, e aí? Aí ele pensou assim, ó, bom, vou apresentar isso daí, né? Vou apresentar isso aí pro mundo, certo? Mas imagina bem, como é que você vai apresentar isso pro mundo? Você vai chegar lá com a sua ampola embaixo do braço, né? E vai chegar e dizer assim, ó, apaga a luz aí que eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Não, né, cara, não tem, como é que você vai fazer isso? Muita gente já fazia mágica com eletricidade, tem até filme disso aí, tem aquele filme do cara que fazia o negócio, dá uma olhadinha, tem dois, era gêmeos, entreguei o filme, mas é show de bola esse filme, tá? Bom, tá, mas e o Rony, cara, como é que ele fez pra provar a experiência dele, como é que ele fez pra provar? Ah, pra provar a experiência dele, ele fez a primeira imagem radiográfica, mas aí ele já usou, ó, uma coisa diferente, ó, já era diferente, por quê? Porque ele não queria mais observar o raio, ele queria fazer raio-x. Ele queria saber o que o raio-x era capaz de fazer. E aí ele teve uma ideia. Ele criou um equipamento. Né? Ele criou uma técnica, que era o röntgenograma. Mais ou menos assim. Röntgenograma. Não sei falar essas coisas assim. Depois você pesquisa aí e você vai ver. O röntgenograma. Aqui tinha um equipamento que eu falei pra vocês, ó, que não era bateria, eu só botei lá para ilustrar. Mas era um equipamento que gerava eletricidade. Eletricidade para o tubo funcionar. Certo? Aí o que ele fez? Aí ele disse assim, ele chamou a esposa dele, disse assim, amor, vem aqui, bota a mão aqui pra mim, por favor. Não caiu nessa. A Berta caiu. A Berta foi lá e colocou a mão em cima de um filme fotográfico, certo? Bom, o que ela fez? Então tinha um filme fotográfico e a Berta botou a mãozinha dela lá em cima. E o Röntgen ligou o tubo. E ficou por ali durante uns 15 minutos mais ou menos. Uns 15 minutos mais ou menos. Certo? Depois desses 15 minutos, o que aconteceu? O que aconteceu? A primeira imagem radiográfica da história. A mão da esposa do Röntgen, cara, da Ana Berta. Tá? E isso entrou para a história como a primeira imagem. Mas calma. Essa é a primeira imagem? Sim. Ponto final. Mas essa foi a primeira imagem que ele fez e mostrou para o mundo? Cara, não. Não, porque quando a Berta viu isso aí, né, ela chegou e disse assim, ó, meu bem, seguinte, eu tava lá, ela disse, ó, meu amor querido, não. Isso aí tem a ver com morte, cara. Isso aí tem a ver com morte. Eu não quero minha mão envolvida nisso aí, cara. E aí, seguinte, aí ele não mostrou, cara. Não mostrou pra todo mundo. Ficou fechado essa fotinha aqui. Ficou fechada durante um bom tempo, tá? O que ele fez, então? Ele fez uma outra radiografia, que é a mão de um cara. Ó, que é a mão de um cara. Era um assistente dele, se eu não me engano. Eu sei que ele era anatomista, isso eu tenho certeza. Ele fez isso em público, cara. Lá na Alemanha. Num congresso de física, acho que era física médica, se eu não me engano. E aí ele fez a mão do anatomista, que eu não lembro o nome, cara. Então essa daqui foi a primeira que ele fez para todo mundo ver, certo? E essa aqui a Berta não deixou ele mostrar, cara, ele teve que ficar com ela guardada um tempo. Claro que ele apresentou para a comunidade lá, quando ele fez o artigo dele, ele apresentou a primeira, tá? Mas quando ele chamou um monte de gente, ó, venham ver o que eu vou fazer, ele fez da anatomista e não mostrou da Berta, porque ela não deixou. Tá? Então olha só, nós vimos lá, certo? Que nós vimos? Em 450 a ideia da matéria é quebrar em pedaços cada vez menores, certo? Em 400, não, calma aí, segura esse freio aí, que vai chegar numa hora que isso aí não vai quebrar mais, e eu chamo isso aí de átomo, que é a menor porção de uma matéria que você pode ter, o menor pedacinho, certo? E aí, em 1808, o Dalton falou, ó, essa matéria é bolinha isso daí, hein? Isso aí é bolinha, cada material tem uma bolinha diferente, isso aí é bolinha, certo? E ninguém atravessa essas bolinhas, Aí em 1895, o que aconteceu em 1895, Röntgen descobriu os raios-x, cara. E o raio-x podia atravessar essas bolinhas que o Dalton disse que ninguém podia atravessar, cara. Foi isso que aconteceu. E aí em 1896, cara,
Quem é que aparece em 1896? 1896 eu vou te dizer no próximo vídeo, cara, porque esse tá muito comprido, esse já deu 20 minutos. Então agora vai pro próximo vídeo, a parte 2, e ver o que aconteceu em 1896. Valeu?